projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá, engenheiro, associado à Associação Sete Lagoana de Engenheiros. Fico muito feliz de ver você aqui e obrigado por nos prestigiar nesse curso que vai ser de extrema importância para a sua capacitação profissional. Eu sou Gustavo Andrade, diretor técnico da Perícia MG, diretor de SST da Garra Medicina do Trabalho e vice-presidente da Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho de Minas Gerais e também perito judicial, nomeado nas Justiças do Trabalho e Justiça Federal. Vamos entender um pouquinho do que vai ser esse curso. Se você chegou até aqui e está nos assistindo, é porque você quer entender sobre perícia judicial. Então, a primeira coisa que vamos falar é o que é uma perícia judicial. Segundo, para que serve uma perícia judicial? Terceiro, a gente vai entender o que é insalubridade e o que é periculosidade. A gente vai detalhar para vocês a NR15, que fala sobre insalubridade, e posteriormente vamos detalhar a NR16, que fala sobre periculosidade. Então, após isso, vou passar um exemplo para vocês de como é uma perícia, de como se portar, de quais lados você pode estar. Por exemplo, será que você vai ir como um perito oficial? Um perito oficial é aquele nomeado pelo juiz. Pode ser também que você vá como um assistente técnico da reclamada. Então notem, pessoal, quando você vai pelo lado do juiz, você é imparcial, ou seja, você não está nem do lado do reclamante, nem do lado da reclamada, mas você pode estar de algum lado, que é o caso de você ser o assistente do reclamante ou o assistente da reclamada. Quando você é o assistente do reclamante, obviamente você vai tentar ver pontos onde sejam melhor ao reclamante. Quando você estiver do lado da reclamada, você vai tentar ver pontos que são melhores para reclamada. Mas sempre, e eu digo que isso não pode ser de outra forma, porque senão você vai incorrer no conselho de ética. Você
deve apontar a verdade. Obviamente, se você vê um lado que favoreça o seu cliente, você vai mostrar esse lado. Se você vê um lado que não favoreça, você não pode falar mentira, mas não é necessário que você gere provas contra o seu lado. Você sabe o que é NR15? Então, vamos começar. Então, pessoal, a gente agora vai falar sobre a NR15. A NR15 trata sobre insalubridade. NR, norma regulamentadora número 15. Ela fala sobre a insalubridade e define 3 tipos de riscos. O risco físico, químico e biológico. Quando a gente atua mostrando essa norma, a gente tem que entender quais são esses riscos físicos, químicos e biológicos. E o que essa norma faz? Ela vai do anexo 1 ao anexo 14, detalhando quais são esses riscos. Primeiramente, nós vamos falar quais são esses riscos e depois vamos estudando um a um. Ok aí? Podemos começar? Então vamos lá. Anexo 1, ruído contínuo ou intermitente. Esse anexo 1, se a pessoa tiver direito à insalubridade, ela vai receber um grau médio. Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre grau, que é mínimo, médio e máximo. Segundo, anexo, ruído de impacto. Então, notem, pessoal, a gente falou sobre ruído contínuo e intermitente. E depois nós falamos sobre ruído de impacto. São coisas diferentes. Também nesse grau médio. Anexo 3, exposição ao calor. Também grau médio de insalubridade. Aí agora a gente chega, lembra que eu falei com vocês que vai do 1 ao 14? O anexo 4, sabe o que é? Revogado. Esse anexo, ele não é mais utilizado, ele foi revogado. Anexo 5 é o único dos anexos que vai aparecer tanto na insalubridade quanto na periculosidade. E mais na frente vocês vão ver que tem uma certa peculiaridade ao caracterizar na insalubridade e na periculosidade. Mas na frente nós vamos ver. Esse anexo é de radiação ionizante, onde se tem um grau máximo de pagamento. Lembre que depois a gente vai falar, o grau máximo é 40% sobre o salário mínimo. Vamos lá. Anexo 6. Minas. Ele é um anexo que não é amplamente usado, mas se na sua empresa onde você vai atuar, no seu cliente onde você vai atuar, existe a condição hiperbárica, será necessário o pagamento em grau máximo. Aí a gente passa, sabe para qual? A gente estava no 6, óbvio, lógico, chegamos no 7. 7, para muitos a perfeição, é a radiação não ionizante. Então notem, pessoal, a gente falou no 5 de radiação ionizante e o 7 é não ionizante. Apesar dos nomes parecerem, elas não têm nada a ver uma com a outra. A gente mais na frente vai estudar detalhadamente e nesse caracterizado é em grau médio. Chegamos num anexo que também é bastante comum, que é a parte de vibração. Você está aí assistindo, às vezes você está
num ônibus indo para casa, num carro. Provavelmente, se você está dentro de um ônibus, dentro de um carro, vendo esse vídeo, seu veículo, ou seu ônibus, ou seu caminhão, que seja, está vibrando. Só espero que se você estiver dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou dentro do caminhão, não esteja dirigindo agora. Então, nesse é o grau médio, beleza? A gente estava no 8, vamos agora isso mesmo, pro 9. O 9, o anexo 9, ele fala sobre frio. Vocês vão ver que a NR15, ela trata muito pouco dentro da norma. Então, a gente precisa buscar muitas outras informações que daqui a pouco vocês vão ver. Anexo 10. Do mesmo jeito que o anterior, é grau médio. Então, no anexo 10, a gente vai tratar sobre umidade. Aí, algumas funções daqui a pouco a gente vai ver, como lavador, tudo. Daqui a pouco vamos entrar mais no detalhe. Aí, agora, a gente vai para um anexo que é o 11. Vocês vão ver que ele tem muita semelhança ao anexo 13. Olha só, olha o nome do anexo 11, agentes químicos. E olha o nome do anexo 13, agentes químicos. Aí você fala, olha que estranho, dois com o mesmo nome. Mas um detalhe, o anexo 11 tem limite de tolerância. Então, a gente vai entender no detalhe quais são esses limites e aonde, por agente químico, dependendo do agente químico, vai ser mínimo, médio. Do mesmo jeito no 13, que a gente vai ver sobre máximo, né? Então, a gente aí nesses dois, a gente vai poder ver mínimo, médio e máximo. Vamos agora para o 12. O anexo 12 chama poeiras minerais. Em relação à poeira mineral, caso seja caracterizado, vai gerar a percepção ao direito de insalubridade em grau máximo. E não só isso. Quando se gera a insalubridade, você tem outros tipos de problemas, como geração de doenças, nexo causal. Então, a gente tem que trabalhar muito em relação a esses pontos. Não é o objetivo aqui, nós não estamos indo para um curso de higienista, nós estamos falando sobre perícia. Então, para esse tipo de curso, nós não vamos detalhar esses pontos. Mas se vocês quiserem entender um pouco mais, no final, vou deixar aqui meu telefone, meu Instagram, meu LinkedIn, meu e-mail, e vocês podem nos contatar. Então, a gente já viu do 1 ao 13. Lembra que eu falei, a gente acabou de falar do 12, mas o 13 a gente falou antes, que era são os agentes químicos sem limite de tolerância. Ou seja, só pelo contato com esse agente químico já haveria a caracterização. Obviamente que daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho como mitigar ou eliminar essas insalubridades, para mostrar isso durante uma perícia, caso você esteja atuando como um assistente técnico da empresa. E, se você tiver como assistente técnico do reclamante, mostrar se houve
EPIs corretos ou não. Se o funcionário foi treinado ou não. Vamos lá. Esse aqui, o número dele sai um pouco da lógica, porque todos vão 1, 2, 3, esse é o 13A. É o único aqui que tem letra, tá? Esse 13A, ele se trata do benzeno. Vamos detalhar ponto a ponto dentro do benzeno, falando grau mínimo, grau médio, grau máximo, do mesmo jeito os agentes biológicos. A gente vai detalhar, por exemplo, atendimento a pacientes, grau médio, em locais com alto índice de infecção, grau máximo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entrar no detalhe de cada um desses anexos. Vamos começar?